Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente à prova modelo número 5, é a questão número 7. Prova essa que se encontra no conjunto de provas modelo que os professores Paulo Ribeiro e a professora Raquel Azevedo idealizaram então com o intuito de preparar o exame de matemática do nono ano de 2014. Sendo assim, essa questão número 7 dessa prova 5 diz-nos exatamente o seguinte. Na figura 4 estão então representadas num referencial cartesiano ou partes, melhor dizendo, dos gráficos das funções f e g, como podem visualizar aqui na figura 4, e ainda o retângulo ABCD. Sabemos que a função f é uma função quadrática, cuja expressão algébrica é exatamente f de x igual a 1/4 de x ao quadrado. Os pontos O e C são então pontos do gráfico da função g, que é uma função afim, mais concretamente uma função linear. O ponto C é um ponto de interseção dos gráficos das duas funções, quer dizer, aqui em C é onde as duas funções, a f e a g, se intersetam. É um dos pontos de interseção. Quer dizer, aqui teremos outro no ponto O. Quer dizer, sabemos também que o ponto E é o ponto de interseção do segmento de reta CD com o eixo das ordenadas. Tudo bem. Sabemos ainda que o ponto O e o ponto E são pontos da mediatriz do segmento da reta CD. Quer dizer, aqui E e O são então pontos da mediatriz aqui do segmento da reta CD. O que me diz que o eixo aqui das ordenadas, quer dizer, divide então aqui este retângulo em duas partes exatamente iguais. Tudo bem, sabemos ainda que os pontos A e B são então pontos que pertencem ao eixo das abscissas, ao eixo do X. Teremos então aqui um conjunto de três questões que eu vou resolvê-las aqui num slide individualizado. Admita então que este ponto A, quer dizer, tem de coordenadas A0, ou seja, este ponto A terá então de coordenadas A0. Sendo que A representa um número negativo. Cuidado, este é um número negativo. Por exemplo, pode ser menos 3, menos 2, menos 5. E que F, que é um ponto que não está dado aqui diretamente na figura 4, é a imagem deste ponto E por meio de uma reflexão relativamente ao eixo das abscissas. Ou seja, teremos de posicionar, neste caso, o ponto F, porque a questão deverá incidir em algo que necessitemos desse ponto. Qual das expressões representa então a medida da área do triângulo CDF? Cá está o ponto F a aparecer. Bem, eu vou desenhar aqui o referencial, assim apenas com aquilo que há de importar. Temos então assim aqui o referencial, temos o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Depois temos aqui uma função quadrática cujo vértice coincide aqui com a origem do referencial, né? E ela é simétrica relativamente aqui ao eixo das ordenadas. E depois temos aqui exatamente estes três pontos, que é o ponto D, o ponto C e o ponto E. E visto que A e O pertencem à mediatriz CD, quer dizer, este ponto E é o ponto médio de CD. Depois, onde é que estará então esse ponto F? Dizem-nos que o ponto F obtém-se através de uma reflexão do ponto E relativamente aqui ao eixo das abscissas. Então, quer dizer, relativamente às propriedades da reflexão, que eu vou tocar aqui é que a distância aqui do ponto E até o eixo de reflexão, até o eixo de simetria, né, o eixo de reflexão, que neste caso é o eixo das abscissas, esta distância D1, há de ser exatamente igual à distância a partir do eixo para o outro lado, né? Então, se eu marcar aqui a mesma distância que tenho até aqui, chamarei então esta distância 2, quer dizer, aqui terei o meu ponto F, sabendo que pelas propriedades da reflexão, né, a distância do ponto relativamente ao eixo é exatamente igual à distância do eixo relativamente à imagem desse ponto, tendo que, quer dizer, esta projeção terá que ser feita sempre na perpendicular relativamente ao eixo, o que acontece, né? Porque aqui os eixos das abscissas das ordenadas são então perpendiculares. Quer dizer, sabemos então que esta distância D1 há de ser igual àquela D2. Tudo bem. Agora, com isto, eles pedem-nos que determinemos então a área deste triângulo DCF. Quer dizer, querem então saber a área deste triângulo. Bem, eu para calcular aqui a área deste triângulo CDF, quer dizer, eu vou, em primeira instância, aplicar exatamente a fórmula, quer dizer, a área de um triângulo é base, então considerei base como sendo exatamente esta medida de DC,
Quer dizer, a minha vezes a altura, e a altura será, quer dizer, é f, né? Este segmento aqui faz 90 graus, né? É perpendicular, vai do vértice mais afastado até à base, medida então na perpendicular. Então poderei considerar a altura como é f sobre 2. E o que a gente precisa aqui é da expressão, não vamos calcular o valor, mas sim definir então uma expressão em função deste A, ok? Em função da abscissa aqui do ponto A. Bem, tudo bem. Eu vou então tentar definir aqui as partes, né? Vou tentar definir a base e depois a altura. E depois farei então o cálculo, aqui, ou melhor, a determinação da expressão que define a área. Quer dizer, eu vou tomar aqui em nota que esta base DC é exatamente igual a AB, né? Relativamente ao seu comprimento. Quer dizer, aqui o comprimento DC é exatamente igual ao comprimento de AB. Quer dizer, DC é simplesmente igual a AB. Então eu sei que a abscissa aqui do ponto A, quer dizer, aqui é A, né? Então eu posso concluir que, quer dizer, eu daqui posso então concluir que a distância da A até O seria exatamente, quer dizer, poderia ser A, mas, quer dizer, como este A é um número negativo, né? Se aqui a abscissa do ponto A fosse menos 3, se as coordenadas do ponto A fossem então menos 3, 0, eu poderia então dizer que, quer dizer, esta distância da A até O, eu não ia dizer que era menos 3, né? Estaremos a falar de uma distância, tem que ser positiva. Então, se este A é um número negativo, quer dizer que este comprimento de AO não pode ser A. Ok, tem que ser então o simétrico da A. Se aqui a abscissa da A fosse menos 3, a distância seria mais 3. Ok, tem que ser o simétrico. E também sei que AB, né? Reparem que AB, eu posso dizer que é o dobro de AO, visto que estes pontos, a reta EO, é exatamente a mediatriz aqui deste segmento CD. Divide então aqui divide CD em dois segmentos iguais e obviamente também divide aqui AB em dois segmentos iguais. Sendo assim, eu posso dizer que AB é simplesmente o dobro da AO. O que é equivalente então a dizer que este comprimento da AB, se é o dobro, então será menos 2A. Ok? E tem aqui AB. Tudo bem. Agora, e como AB é igual a DC, né? Então DC é exatamente igual a 2A. Agora eu quero aqui esta altura, F. E como é que eu posso pensar aqui nesta altura? Quer dizer, eu tenho aqui o ponto O. O que eu irei pensar aqui em primeiro lugar é dizer que EF, né, essa distância de EF, também poderei pensar nela como o dobro da distância que vai da E até O, visto aquela propriedade da reflexão, né, a distância que vai de um ponto até o eixo é igual à distância do eixo até à imagem desse ponto. Então, quer dizer, eu posso dizer que EF é exatamente o dobro da distância de E até O. Então, eu vou-me centrar em calcular aqui a distância de E até O. Quer dizer, eu também posso dizer que esta distância de E até O é exatamente igual à distância da A até D, né? O comprimento de EO é igual ao comprimento da AD. Isto é um retângulo, né? Então, quer dizer, eu posso aqui dizer que esta distância de E até O é simplesmente igual à distância da A até D. E posso ainda dizer que este comprimento da AD, quer dizer, se eu souber aqui estas coordenadas do ponto D, né? Quer dizer, esta altura aqui do ponto D vai-me dar então este comprimento do segmento AD. E a altura deste ponto D é simplesmente dado pelo y deste ponto. Então quer dizer, o x do ponto D é exatamente o x do ponto A. Quer dizer, há de ser A. E, quer dizer, a altura do ponto D, a ordenada do ponto D, visto que o ponto D, como o ponto D pertence então à função f, quer dizer que eu posso ir à função f e perguntar exatamente qual é a ordenada, qual é o y, quando o x é exatamente igual a A. Então quer dizer que as coordenadas do ponto D são simplesmente A e depois o y é lido então na função f como f de A. Então tudo bem. Quer dizer, eu vou chegar aqui e vou calcular o meu f de A. O f de A é simplesmente eu usar aqui a função f e substituir nada mais do que o x por A. Então teria aqui um quarto de simplesmente A ao quadrado. Então quer dizer que esta distância de E até O, esta distância de E até O é simplesmente igual a um quarto de A quadrado. E como EF é exatamente o dobro desta distância EO, então EF é exatamente igual a
ao dobro de 1/4 de A². Sendo assim, podemos aqui concluir que esta distância de ETF, quer dizer, 2/4 é 1/2, então terei aqui 1/2 de A². Quer dizer, eu neste momento defini então as partes que precisava para fazer aqui o cálculo da área do triângulo, porque tenho DC, tenho EF, e agora é mesmo só aplicar aqui o conceito da área. Eu vou aproveitar para colocar aqui CDF, né? A área do triângulo CDF é igual, a base seria então AB, quer dizer, e AB, a base até seria DC, né? Mas o comprimento é exatamente igual a AB. Então aqui o comprimento aqui da base é exatamente menos 2A. Então terei aqui menos 2A. Eu vou até tirar assim aqui este valor, esta fração. Coloquei aqui. Quer dizer, vezes então a altura, e a altura é F, e F é simplesmente igual a 1/2, é igual assim a 1/2 de A², quer dizer, depois ainda tenho isto tudo a dividir por 2. Tudo bem que isto é equivalente a dizer que a área de CDF, dizer esta área aqui de CDF, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, simplificar estes dois com este, né? 2 vezes 1/2 é exatamente igual a 1. Então aqui vou ficar com simplesmente menos A vezes A², o que dá menos A ao cubo, né? Menos A vezes A² dá menos A ao cubo. E isto dividirá então por 2. E sendo assim, a resposta correta seria a resposta B. E isto estaria então resolvido. Passemos então à questão 7.2. Na questão 7.2, dizem-me o seguinte: admite que a área deste triângulo AOC é exatamente igual a 125. Tudo bem. Determina então a expressão algébrica da função h, que não se encontra aqui na figura 4, e esta função h, o gráfico é simétrico relativamente à função g, relativamente ao eixo das abscissas. Okay? Temos então aqui uma função h, cujo gráfico é exatamente simétrico aqui da nossa função g, que está a verde, relativamente ao eixo das abscissas. Então, quer dizer, eu vou traçar aqui, vou tentar aqui exemplificar, traçando então o gráfico dessa função h. Se é simétrico a g relativamente ao eixo das abscissas, quer dizer que aqui o ponto O, que pertence ao eixo de simetria, irá coincidir nas duas funções. Né? Então, fazendo aqui a reflexão, quer dizer, este verde está aqui para baixo, ficaria mais ou menos assim. Né? E depois isto está de fazer mais ou menos isto. E aqui teria, quer dizer, ficou assim um pouco mal desenhado. Vou ter um pouco mais de cuidado. Fazendo então a reflexão simplesmente a nível geométrico. Quer dizer, não vou meter a verde, porque senão pode dar confusão. E então seria mais ou menos isto. Okay? Aqui teria então a função h, cujo gráfico é então simétrico daqui de g relativamente ao eixo das abscissas. O que quer dizer, reparem lá, que esta função h, quer dizer, continua a ser uma reta e continua a passar aqui na origem. O que quer dizer que a expressão algébrica desta função h quer dizer, é uma função linear, não é? Então ela há de ser simplesmente igual a um kx, é uma função linear, é uma função de proporcionalidade direta. Onde eu, se quiser determinar este k, a constante aqui da função h, quer dizer, é pegar num ponto que pertence à função h e dividir então o y pelo x, sendo que aqui o y equivale então a h de x. Ok, isto é como se fosse y, né? Funciona aqui como sendo ordenado. Então, quer dizer, o que eu tenho que saber, simplesmente para escrever esta expressão algébrica, é exatamente as coordenadas de um ponto que pertence à função h. Tudo bem, quer dizer, o único ponto, obviamente, exceto aqui o 0, 0, não é? Porque senão teria de 0 a dividir por 0 e não se pode dividir por 0. Tudo bem, quer dizer, o outro ponto que a gente conhece aqui que pertence à função g será este ponto C. Então, quer dizer, o que eu quero, e este ponto C na função h há de ser simétrico, não é? Se a função faz a simetria da função g relativamente a estas abscissas. Quer dizer que aqui na função h, eu fazendo esta projeção, aqui terei então o C', não é? E este C', este ponto C' é simétrico de C. Então, quer dizer, eu se souber aqui as coordenadas de C, eu facilmente saberei as coordenadas de C', porque o x há de ser o mesmo e o y é que é simétrico, né? Terá a mesma abscissa, mas a ordenada simétrica. Então, quer dizer, eu aqui procurarei então determinar as coordenadas deste ponto C
dada então a informação relativamente à área deste triângulo, que é 125. E o que eu vou escrever aqui, talvez me dê assim um pouco mais de jeito, é dizer que a área deste triângulo AOC, vou aqui apenas dizer o seguinte, vai-me dar mais jeito a nível de cálculo. Quer dizer, a área deste triângulo AOC é exatamente igual à área do triângulo OBC. Quer dizer, estes dois triângulos têm a mesma área. Porquê? Porque a base tem o mesmo comprimento de base, né? Tem a mesma medida, AO, visto que AO é exatamente igual ao B, né? Porque esta reta EO é mediatriz deste segmento de CB, também será mediatriz de AB, divide então aqui a base em dois segmentos exatamente iguais. Sendo assim, quer dizer, estes dois triângulos, a base tem o mesmo comprimento e a altura é exatamente igual para os dois, não é? A altura CB também é igual, então quer dizer, estes dois triângulos têm a mesma área. O que me vai dar mais jeito, quer dizer, eu trabalhar a área aqui da OBC. A nível de cálculo, quer dizer, poderia não fazer, poderia ir para o outro, mas a nível de cálculo até me vai dar mais jeito e utilizar aqui a área de OBC. Então farei isso aqui neste slide. Quer dizer, eu para fazer esta área de OBC, eu vou então trabalhar, quer dizer, eu tenho a área, não é? O que eu quero é as coordenadas aqui deste ponto C. Mas se tenho aqui o valor da área, o que eu estou a pensar é exatamente aplicar a fórmula, o que seria exatamente OB, né, vezes CB sobre 2. E agora repara, se eu disser aqui que OB é exatamente igual a um x, né, se eu disser que OB é exatamente igual a x, quer dizer, eu com isto posso então dizer que as coordenadas do ponto C, a abscissa há de ser x, não é? A abscissa há de ser este comprimento, quer dizer, é este x. E para saber o y, para saber a ordenada, como ao ponto C, né, sabendo também que C pertence à função g, eu posso então ir à expressão da função g, né, e dizer que, quer dizer, C pertence a Q, porque eu não tenho a expressão da g, né? Eu aqui só tenho a da f. Sendo assim, o que me vai dar jeito é dizer que C pertence a f, né? Que é para eu poder utilizar esta expressão algébrica da função f. Então eu sei que C pertence à função f. Sendo assim, a ordenada de C, o y do ponto C, pode ser lido através da função f, substituindo então a sua abscissa. Então quer dizer, o ponto C há de ter coordenada x e há de ter o y como f de x. Ok? Tudo bem. Então, se OB é exatamente igual a x, eu tenho que CB, quer dizer, CB é esta altura, e esta altura há de ser igual ao y do ponto C, então eu posso dizer que CB será exatamente igual a f de x. Então, com isto, tenho que é equivalente a dizer que CB, se é igual a f de x, então há de ser igual a 1/4 de x ao quadrado. Bem, tudo bem, então agora vou aplicar aqui a área, não é? Então eu sei que a área de OBC, que é igual à área da AOC, que é 125, então eu poderia aqui dizer que 125 é exatamente igual ao B, que vou considerar como x, vezes então CB, e CB é 1/4 de x ao quadrado, terei assim aqui 1/4 de x ao quadrado, tudo então a dividir por 2, o que é equivalente, quer dizer, multiplico por 2 ambos os membros. Então este 2 na prática passa para lá multiplicar e teria então 250 é igual. Aqui posso fazer a multiplicação, x vezes 1/4 de x ao quadrado dá 1/4 de x ao cubo. Tudo bem, agora aqui até podia dizer que isto era x ao cubo a dividir por 4. Até vou colocar isso. Fazer x ao cubo a dividir por 4. Posso então multiplicar ambos os membros por 4, de forma a cancelar aqui este 4. Na prática está dividido, né? Vocês fazem isto passando a multiplicar. Ficaria então x ao cubo igual a 4 vezes 250. 4 vezes 250 é exatamente igual a 1000, o que quer dizer que x é igual à raiz cúbica de 1000, o que podemos então dizer que este x é simplesmente igual a 10. Então tudo bem. Então quer dizer, estas coordenadas do meu ponto C são simplesmente o x é 10 e o y será o f de 10. Então agora o f de 10 vou calculá-lo aqui, né? Vou usar a função f, substituindo o x por 10, o que teria então aqui 1/4 de 10 ao quadrado, quer dizer, 10 ao quadrado seria 100,
o que é equivalente a dizer que f de 10 será então igual, 100 a dividir por 4 é simplesmente 25. Então este ponto C terá de coordenadas 10, 25. Tudo bem. Vamos só ver se bate certo. Quer dizer, eles diziam-me aqui que a área seria 125. Então, quer dizer, se isto é 10 e isto é 25, a área do triângulo seria base vezes altura sobre 2. 10 vezes 25, 250, metade de 125. Tudo bem. Tem então as coordenadas do ponto C. Mas voltando aqui atrás, o que eu queria era o C'. E reparem que este C', né? Este C' vai manter, se é a simetria relativamente ao eixo das abscissas, vai ter o mesmo x, né? Vai ter a mesma abscissa que aqui do ponto C, que era 10, 25. Quer dizer, esse C' vai ter a mesma abscissa, que é 10, mas apenas o y é que fica simétrico, ou seja, menos 25. Tudo bem, então esse C' será 10 em x, a abscissa é 10 e a ordenada é menos 25. Então eu vou aqui calcular a constante, né? Se eu agora quero esta função h, cujo ponto C' pertence a essa função h, eu simplesmente queria essa constante, então eu tenho que a constante será exatamente igual ao y a dividir pelo x, né? Então será menos 25 a dividir por 10, o que tem então que esta constante, menos 25 sobre 10, dá menos 2,5. O que, finalmente, podemos então concluir que a expressão algébrica desta função h é exatamente igual a menos 2,5x e isto está respondido. Agora, avancemos então para a última questão, que é 7.3. Resolva então a seguinte equação. 4 vezes f de x menos 2x menos 1 tudo ao quadrado igual a 2x menos 2. Quer dizer, esta equação 4f de x menos 2x menos 1 ao quadrado igual a 2x menos 2 é equivalente, quer dizer, 4 vezes f de x, eu vou pegar aqui em f de x e vou substituir, né, pela expressão à qual f de x é equivalente. Né? Então terei aqui 4 vezes, quer dizer, abro aqui parênteses, coloco então a expressão que define f de x, que é 1/4 de x ao quadrado, menos, quer dizer, aqui vou abrir parênteses e vou trabalhar aqui o quadrado do binómio, que neste caso é o quadrado da diferença. A gente se tiver a menos b tudo ao quadrado, isto desenvolve-se a quadrado menos o dobro do produto, menos 2ab mais b quadrado. Quer dizer, terei então aqui 2x ao quadrado, né? E 2x ao quadrado é simplesmente o quadrado do produto, é o produto dos quadrados, quer dizer, isto é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, o que me dá 4x quadrado. Então terei aqui 4x ao quadrado. Depois o dobro da multiplicação, menos 1 vezes 2x é menos 2x, o dobro é menos 4x. E depois mais o quadrado menos 1, que é exatamente igual a 1. Isto igual então a 2x menos 2. O que me parece é que vamos ter aqui uma equação de segundo grau e eu tentarei então aplicar aqui a fórmula resolvente, mas antes, perdão, antes tentarei colocar esta equação na forma canónica, para poder aplicar a fórmula resolvente, que é tê-la na forma ax² mais bx mais c exatamente igual a 0. Quer dizer, vou tirar os expoentes todos, vou então colocar todos os termos no primeiro membro, reduzir os termos semelhantes, e quando tiver a equação nesta forma, aplicarei então a fórmula resolvente. Bem, para tirar aqui as parentes, quer dizer, aqui aplico a distributiva, mas quer dizer, este 4 até cancela com este e sobra exatamente x². Aqui este menos vai trocar os sinais todos de todos os termos aqui dentro destes parênteses, ficaram todos simétricos. Ficará então menos 4x², menos 4x dá mais 4x, menos 1. Este 2x passará então para cá menos 2x, o menos 2 ficará mais 2 igual a 0. Reduzindo então aqui os termos semelhantes, quer dizer, x² menos 4x² dá menos 3x ao quadrado, 4x menos 2x dá simplesmente 2x, e menos 1 mais 2 dá mais 1 igual a 0. Quer dizer, então tenho aqui a equação de segundo grau na forma canónica. Tudo bem. Então aqui vou tirar os parâmetros, quer dizer, o A será exatamente igual a menos 3, o B é igual a 2 e o C é igual a 1. E aplicarei então a fórmula resolvente, mas vou aplicá-la aqui neste slide. Quer dizer, a fórmula resolvente é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada
de b quadrado menos 4ac, tudo então a dividir por 2a. E sabendo que os parâmetros era a igual a menos 3, b igual a 2 e c igual a 1. Quer dizer, o b é 2 e o c igual a 1. Sendo assim, aplicando a fórmula resolvente, eu vou ter o simétrico de b, ou seja, menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 3, vezes c, que é exatamente igual a 1, tudo então a dividir por 2 vezes menos 3. O que isto é equivalente, fazendo aqui as continhas, né? Está menos 2, mais ou menos, a raiz de 2 ao quadrado é 4, aqui fica 4, pois menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, e 4 mais 12, quer dizer, 12 vezes 1 dá 12, né? E 4 mais 12 dá 16, e aqui o dobro de menos 3 é exatamente menos 6. Raiz de 16 é exatamente igual a 4, então temos x é igual a menos 2, mais ou menos 4 sobre menos 6. A gente aqui separa então em duas soluções, ok? Então, na primeira vou usar a positiva, obviamente não tenho que seguir essa ordem, podia aqui na primeira usar a negativa, não há problema nenhum, vocês vão ter que usar as duas, né? Vão ter que trabalhar as duas. Fica então menos 2 mais 4, a dividir então por menos 6, e aqui na segunda fica x igual a menos 2 menos 4, a dividir então por menos 6. Fazendo aqui os cálculos, quer dizer, menos 2 mais 4 dá x igual a 2 sobre menos 6, okay? Aqui dá x igual a menos 6 sobre menos 6. Tornando então esta fração irredutível, está x igual, quer dizer, 2 sextos é a mesma coisa que ter 1 terço, então x igual a menos 1 terço, e aqui dá x igual a menos 6 sobre menos 6, dá 1. Sendo assim, o conjunto de solução será então menos 1 terço e 1. Quer dizer, e este grupo 7 estaria então resolvido com esta última questão, tocando então aqui na forma resolvente. Fica então aqui a sugestão de resolução. É um prazer enorme ajudar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.